Bem-vindos ao Direito Mais Café. Estamos aqui com o juiz Marcos Faleiros, Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Foi um dos precursores das audiências de custódia. Mato Grosso, salvo engano, foi o segundo estado a implementar, né? E o senhor foi que tomou a frente dessa implementação. Muito obrigado por ter aceito o convite. E antes da gente entrar nesses assuntos jurídicos, eu quero fazer uma pergunta. Quem é o Marcos Faleiros por trás do magistrado? Olá, boa tarde. Uma honra estar aqui nesse importante meio de discussões, sobretudo discussões jurídicas. Sou uma pessoa de origem simples, sabe, que mudou-se para o estado de Mato Grosso há muitos anos atrás. Sou paulista, nascido em Ourinhos. Amo esse estado. Quero, se Deus permitir, quero viver aqui até Cuiabá especificamente, viver aqui até o fim da minha vida, entendeu? Eu gosto muito sou meio nerd, né? Gosto muito de estudar, esses joguinhos eletrônicos, etc. Enfim, não tem muita... Minha vida não tem... Ela não, é uma vida meio sem graça mesmo. É uma coisa de nerd. Estudar sempre é muito bom. Eu sou filha de pedagoga. Uhum. Então, sempre aprendi que a única coisa que nunca podem tirar da gente é o conhecimento, né? Eu amo estudar, sempre gostei muito de estudar, desde criança, desde sempre. E sempre fui classificada como a nerd da sala. Às vezes a gente se recolhe ali no nosso canto, tá lendo, pensando, nossa, ai que chato. Mas é o que nos dá alegria, né? Sim. E no direito, mais ainda, a gente nunca para de estudar. Exatamente. É sem fim, né? Sempre tem. É uma atualização de lei, uma mudança de entendimento, cada vez... Exatamente. Essa direito ele é vivo, né? E muda, né? Tudo que é vivo muda, né? Então, temos que estar em constante atualização. E vai acompanhando a dinâmica da mudança da sociedade. Exatamente. A sociedade ela tem alterações e o direito tem que acompanhar ela, né? Doutor, como que o senhor vê a importância, por exemplo, da audiência de custódia, da implementação da audiência de custódia no Brasil? E o que de novo ou de mais relevante trouxe? As audiências de custódia, elas são um direito, um caso subjetivo das pessoas privadas de liberdade e prevista na Convenção Interamericana de Direitos Humanos e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e ela prevê a apresentação do preso à pessoa do juiz no prazo mais rápido possível. Eles falam sem demora, né, os tratados internacionais. E assim, essa questão dos tratados, as convenções internacionais, logo após a Segunda Guerra Mundial, os países civilizados subscreveram muitos tratados internacionais e o Brasil é um deles. E o garantismo é justamente, em apertada síntese, o cumprimento, fazer cumprir os tratados internacionais. Esse é o garantismo. Então, assim, você é garantista? Peraí, garantista é cumprir os tratados e cumprir a Constituição? Sim, eu sou, entendeu? E as audiências de custódia, de apresentação, enfim, como que seja o nome, ela confiou, os tratados internacionais confiaram a pessoa do juiz, a figura do garantidor dos direitos fundamentais previstos nos tratados. Por isso, a apresentação à pessoa do juiz. Essa é a ideia, vamos dizer assim, dos tratados. E a finalidade precípua
da audiência de custódia é justamente a averiguação da questão de maus tratos, tortura, tratamento desumano cruel ou degradante. Essa é a ideia principal vamos dizer assim, dessa apresentação. Ela vem em inúmeros países, inclusive o próprio Estados Unidos tem uma apresentação para o juiz, apesar que lá é um pouco mais focada na parte de fiança, né? É o que eles chamam lá de bail. Todavia, toda pessoa privada de liberdade por decisão da Suprema Corte americana tem que ser apresentada sem demora para um juiz, lá geralmente entre 24 e 48 horas em todos os estados, entendeu? Então, assim, isso aí para mim foi um avanço civilizatório, sabe, entendeu? Porque a garantia dos direitos individuais tem que andar junto com o combate ao crime e tal, que não pode, a pretexto de combater o crime, haver a transgressão dessas garantias e direitos adquiridos pelas pessoas ao longo do tempo. Uma coisa tem que caminhar junto com a outra, né? Exatamente. Não é porque que é necessário combater o crime, isso é fundamental, é necessário ter esse enfrentamento, mas não é porque tem esse enfrentamento que vamos passar por cima dos direitos humanos, que vamos propiciar para aquela pessoa que está ali privada da sua liberdade um tratamento degradante ou um maus tratos, o que quer que seja. E assim, é importante ressaltar, e eu quero deixar isso bem com ênfase, se você puder até enfatizar isso, que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ele está na vanguarda de todos os direitos fundamentais, não só os direitos das minorias, os direitos referentes às mulheres, enfim, todas as questões referentes aos tratados internacionais e à Constituição Federal. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através dos seus respectivos representantes, presidente, corregedor, vice, ao longo das décadas, até a presente data, eles têm uma preocupação e expõem essa preocupação aos magistrados no sentido de fazer efetivar o que está escrito nos tratados internacionais e na Constituição Federal, entendeu? Sem olvidar, obviamente, também da parte de segurança pública. Inclusive, recentemente, daqui uns dias, o tribunal vai promover um encontro, uma audiência pública para tratar do crime organizado. É um tribunal vanguardista do qual me orgulho de pertencer. Até com relação ao direito das mulheres, a criação de uma vara especializada, Mato Grosso foi um dos pioneiros, né? Salvo engano, pioneiro nesse sentido, de ter uma vara especializada para tratar justamente dos casos de violência contra a mulher. E não é só isso, né? Toda a questão referente à paridade, o Mato Grosso ele é vanguardista, com todo o meu apoio, que isso aí é mais do que necessário e justo, entendeu? E Mato Grosso sempre tem observado, inclusive com ser mulher, todas as questões referente aos direitos fundamentais, inclusive das minorias, das mulheres, etc. E ainda mais no momento em que hoje, assim, nosso estado está recordista em homicídio. Infelizmente. Um muito crítico. Ainda que isso que a pena acabou de ser aumentada, então é a maior pena, 40 anos. E é o estado em que mais se mata a mulher. É uma questão que ainda nós, homens, temos que, assim, nos autoavaliarmos, no sentido de que a evolução civilizatória nos indica que a mulher ela deve estar no lugar onde ela quer estar. A mulher, ela tem a sua dignidade, os seus direitos, e não é propriedade ou posse
de como pensam alguns homens, entendeu? Essa questão que ainda infelizmente me é chegada nas audiências de custódia, várias situações de violência doméstica, inclusive feminicídios e tal, porque ainda existem uma quantidade, vamos dizer assim, importante de homens que ainda não entenderam o atual estágio civilizatório nosso, entendeu? E isso aí, talvez, vai mais um tempo, porque assim, um senso comum meu é que a evolução masculina não segue a mesma evolução feminina. Não sei se é isso aí, é uma opinião minha, não tem nenhum estudo nesse sentido. Eu acho que o homem ele tem que acompanhar um pouco mais a evolução no geral, tá? Existem muitos homens bons aí, maioria, aliás, mas haver essa conscientização, né? Eu acredito muito nisso, que não deve ser feita essa demonização do homem, que às vezes acaba acontecendo por alguns grupos em prol da mulher, mas nessa ânsia de defender a mulher acaba demonizando os homens no geral. E não é isso, eu não vejo dessa forma. Concordo exatamente com isso. São crimes que são praticados justamente por esse sentimento posse, como o senhor falou, né? Então, naquele momento, naquele ímpeto ali, não vai pensar na pena que ele vai receber se ele praticar aquele crime. Eu vejo que é muito diferente de demais tipos de crimes, né? Que normalmente, se eu fizer isso aqui, eu posso pegar uma pena de tantos anos e tal, é algo que eu acredito que o feminicida em si, o agressor de mulher no geral, ele não pensa na consequência, né, criminal do seu ato, né? É algo muito mais a tentar defender aquela propriedade do que pensar que aquilo é um crime. Não, mas eu só bati na minha mulher. Mas muitas vezes por isso que, assim, o trabalho que tem sido feito pelo Ministério Público, pela Polícia Civil, militar, na parte de violência doméstica, do Judiciário, está sendo muito importante. Está evitando-se muito mais coisas do que poderiam estar acontecendo. A questão é que tem crimes que a pessoa não conta isso. Você está totalmente certo. Existem crimes em que a pessoa não faz essa conta matemática. Vou ficar 100 anos preso ou vou ficar 1 ano preso, entendeu? Todavia, esses mesmos crimes, às vezes, eles são crimes de ímpeto. Como assim crimes de ímpeto? Passado aquele momento, às vezes, maioria dos casos, o possível criminoso, feminicida ou agressor, ele vai repensar naquilo e vai ver o erro que ele estava cometendo. Por isso é importante as medidas protetivas, por isso a importância da atuação do Ministério Público, que tem feito um trabalho sensacional, por isso a atuação do Tribunal de Justiça, para mim, assim, com todo respeito às demais instituições, é a melhor instituição hoje do Estado de Mato Grosso que analisa essas questões. Por isso a importância da Polícia Militar e da Polícia Civil. Inclusive a Delegacia da Mulher em Cuiabá da Polícia Civil é sensacional, sabe? Entendeu? Porque muitos desses casos do ímpeto, aí realmente aqui, quem vai cometer o crime, caso haja assunção efetiva da sociedade, são só aqueles mesmos psicopatas, aqueles delinquentes que de uma forma ou de outra vai bater e vai matar a mulher. A parte dos crimes de ímpeto muitas vezes estão sendo vamos dizer assim, proibido. E nós temos observado também, eu que estou ali no front, e é importante deixar registrado, uma questão cultural dos venezuelanos. Está tendo muita violência doméstica praticada por parte dos venezuelanos, crimes sexuais contra vulneráveis e violência doméstica. Também é uma questão cultural que tem que ser, vamos dizer assim, observado. E o Poder Executivo com campanhas
tanto prefeitura quanto estado de Mato Grosso, União de campanhas, junto a essas populações, no sentido de conscientização do erro que é você, de alguma forma, levantar a mão para uma mulher, entendeu? Isso é um erro, tá? Não, exatamente. Essa questão cultural e com essa vinda dos migrantes para cá, dos venezuelanos, tem essa questão cultural da violência como algo bem natural, muito naturalizado, tem que ser trabalhado. Se aqui no Brasil nós ainda não estamos muito para desnaturalizar a violência, ou com outra pessoa de outro país, com outra cultura, também é mais complicado. Lembro na época que começaram a vir os haitianos para cá, para Cuiabá, também se teve um aumento de registro de violência doméstica. Mas os haitianos, nós tínhamos uma preocupação na época, eu lembro, nas custódias, porque eles tinham muito costume de estupro lá, e as mulheres achavam que era normal o estupro. Elas não denunciavam, achavam que era o direito do homem de pegá-las à força, dar ali um golpe de jiu-jitsu e estuprá-las. Só que os haitianos, essa parte do estupro, eles estão adaptando bem. Eles vieram para o Brasil e, assim, pelo que eu tenho observado ali no front, né, eu sou juiz do front, nós não somos juiz administrativo, né? Os haitianos, eles estão se adequando mais à legislação do que os venezuelanos, né? Os haitianos, por incrível que pareça, eles estão melhores nessa situação, entendeu? Mas tem. E é algo assim que é questão de política pública e trabalhar justamente essa questão cultural e educacional. Exatamente, porque o Poder Judiciário, o Ministério Público, a polícia, vai atuar depois que o crime aconteceu. Aí cai naquelas questões de prevenção geral positiva, prevenção geral negativa, prevenção específica positiva e negativa, ou seja, a prevenção da pena. Isso aí é muito complicado, né? Isso aí cai na criminologia, eles vão chamar isso de prevenção terciária, entendeu? Então você tem que atuar lá na primária que é o forte, que é as ações governamentais, etc. Prevenção secundária, que é a atuação da polícia e tal. O juiz, o sistema prisional, etc., vai cair lá naquela prevenção terciária, ou seja, depois o crime aconteceu, sabe? Isso é muito ruim, né? Muito ruim. E dependendo do crime, se for um feminicídio, por exemplo, não tem como aquela vida voltar. Se é um crime de estupro, como que aquele trauma vai ser... não tem como se apagar aquilo da vida daquela mulher, daquela criança, daquela pessoa. Exatamente. É algo que não tem como desfazer, né? Exatamente. E eu acredito que assim também a atuação tanto do Ministério Público, da Polícia, do Judiciário, nos crimes mais leves, né, digamos assim, como as ameaças, as injúrias, as lesões corporais leves, uma atuação expressiva nisso gera uma inibição de uma possibilidade ou de um delito maior. Exatamente. Pelo menos uma fiscalização, né? Sim. O que se reclama muito hoje, e isso é um problema, só que o Ministério Público e o Judiciário estão muito atentos, uma pequena quantidade de mulheres que, às vezes, por questões patrimoniais, de divórcio, elas banalizam A Lei Maria da Penha. Violência doméstica, a Lei Maria da Penha, e usam a Lei Maria da Penha como uma forma de pressionar, uma forma de coagir o homem a fazer o que elas querem. Contudo, hoje o Ministério Público e a magistratura e os delegados, as delegadas e a polícia já está muito atentos e treinados, isso, a palavra correta, obrigado. Eles estão muito já atentos a detectar esse tipo de má utilização da Lei Maria da Penha, entendeu? Essa má utilização da Lei Maria da Penha tem trazido prejuízos sobremaneira aos juízes, ao Ministério Público, que cai tudo no mesmo saco
e pode vir a gerar, vamos dizer assim, a banalização, vamos dizer assim, da Lei Maria da Penha. Só que... E um desprestígio, né? Exatamente. A lei tá naquela situação, assim, em que a Lei Maria da Penha, agora, eu acredito que começou a se voltar a ter um olhar mais atento e mais amável, vamos dizer, a Lei Maria da Penha. Mas nós tivemos uma época em que era assim, ficou ridicularizada a lei por essa banalização da utilização. Exatamente, isso aí. Isso é muito ruim. Às vezes é uma discussão comum, enfim. E assim, deixar assim registrado que assim, um dos maiores problemas de violência doméstica, segundo a nossa experiência prática, chama-se o álcool. O pessoal às vezes fala da maconha, da cocaína, da bala, mas a gente observa que a maioria dos casos, se você for lá fazer uma pesquisa empírica nas audiências de custódia, a maioria dos casos, o álcool, ele gera alguma questão ali emocional. Ele tem o álcool, eu não sou cientista, não sou médico, mas a gente observa que o álcool, ele ativa ali alguma coisa no homem e geralmente gera essa, vamos dizer assim, desequilíbrio que acaba que pratica um crime. Então, essa questão da bebida alcoólica, e falo porque eu vejo situações de maconha também e cocaína que não gera essa bala, que não gera essa, vamos dizer assim, não corta, vamos dizer assim, não suprime esse superego masculino tanto quanto o álcool. O álcool, ele desencadeia muito violência doméstica, sabe? Isso aí tem que ser observado também. Né? Eu vou falar, o senhor, um caso assim, da minha casa, que eu cresci vendo a minha mãe sendo vítima de violência doméstica e sempre em casos em que o meu pai chegava bêbado em casa de madrugada. Olha aí. Sempre. É o que eu tô falando. Todas as vezes. Ele chegava bêbado em casa de madrugada, ela abria a porta e já ia levando soco, um pontapé. E se não estivesse bêbado, era uma pessoa tranquila. Exatamente. Era outra pessoa. Tanto que eu olhava, assim, eu era bem criança, mas eu olhava. Naquele momento, eu não conseguia enxergar o meu pai ali. Porque era uma pessoa totalmente diferente. Mas sempre foi uma situação. E aí, nessa questão específica do álcool, a gente observa daí que vamos dizer assim, esse controle paraestatal é importante. O Alcoólicos Anônimos, uma igreja, as igrejas, existem várias instituições que ajudam muito a sociedade. Não é só o Estado em si, sabe? Existem várias instituições que não é o Estado, que nesse ponto ajuda muito. Agora, eu até tenho curiosidade, algum dia eu faço pesquisas científicas, atualmente, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas atualmente estou mais na pesquisa de Estado, sabe? Não nessa pesquisa, mas eu vou fazer um projeto futuramente, dar uma pesquisada numa parte sociológica dessa questão. Mas isso aí você vai ver que vai detectar uma coisa muito importante. Há um tempo atrás saiu uma pesquisa que normalmente os índices de violência doméstica na quarta dia de jogo de futebol, que normalmente acabam se ingerindo mais alto, e nos finais de semana, onde se tem uma ingestão de álcool. Interessante essa questão, e é o que a gente detecta na prática, isso aí, viu? Tanto que, assim, o tempo em que eu trabalhei na promotoria de violência doméstica, tinha muita mulher que chegava e falava assim, ele é um bom pai, ele é um bom marido, tal, é trabalhador, mas é só quando ele vem. Exatamente. Muito real. E também, assim, essa questão cultural, ela também não é só homens, né? Algumas mulheres também não evoluíram satisfatoriamente como as demais.
existe uma minoria que ainda acha também que apanhar é normal, entendeu? Isso eu costumo reputar, assim, são mulheres machistas, né? São as mulheres que elas acham que a submissão, vamos dizer assim... E se sujeitar a esse tipo exatamente, de sabe? Isso aí... Mas é a minoria, no geral a mulher evoluiu muito mais que o homem, né? Esses dias atrás eu vi assim, para mim como um rompante, uma pastora, missionária, no encontro dos judeões, que é da Igreja Assembleia de Deus, encontro nacional, ela pegou e falou assim de uma forma muito enfática, ela falou: tem homem que sobe aqui no culto que vai pregar e chega em casa e bate na mulher. Isso está errado, Deus não compactua com isso. E eu achei uma coragem muito grande, porque às vezes justamente essa questão da submissão, às vezes muito ligada, às vezes a igreja evangélica tem muito isso de trazer a submissão como essa subversão, né? E ela trouxe assim de uma forma bem enfática isso, falou: não deve aceitar, você tem que denunciar. Eu achei isso muito legal, foi uma quebra de paradigma ali e trazendo luz a coisa que é um fato, a um fato. Isso aí, assim, a minha concepção hoje moderna é assim: você é uma esposa, você ajuda a cuidar do filho, ajuda a lavar a louça, a esposa ajuda também no trabalho. Tem as questões, vamos dizer assim, de ambos estarem na mesma posição. Hoje não existe mais essa questão. É óbvio que, por exemplo, para cuidar um neném, amamentar essas coisas, mas mesmo assim o homem ali para ajudar, sabe? Entendeu? Então, suporte, inclusive as licenças maternidade e paternidade teria que ser a mesma, tal, sabe? Porque essa posição, ela é, vamos dizer assim, hoje é uma posição equitativa, né? Não existe mais. As questões de casa, serviço doméstico, ambos residem ali. Exato. Ambos utilizam aquela casa, ambos se alimentam ali, moram ali, dormem ali. Então, não tem o porquê que só a mulher teria que fazer o serviço doméstico, né? Exatamente. Então, tudo isso. Já vi casos, por exemplo, da mulher apanhar porque o marido chegou em casa e a comida não estava pronta. Também. Eu já vi casos. Então, assim, geralmente bêbado, viu? Geralmente. Então, coisa assim, mas eu estava trabalhando, né? Eu estava trabalhando. Mas mesmo ambos mantendo o sustento da casa, ainda um dispêndio maior com relação ao cuidado dos filhos, às questões domésticas. E essa mudança de visão é muito importante. Sim. Os homens não são inimigos. A gente nunca deve, eu falo assim, quem luta em favor das mulheres nunca deve ver o homem como inimigo. Muito pelo contrário, ele tem que ser parceiro e estar junto com a gente, lutando por isso, para ter uma conscientização e uma nova cultura, para que o Brasil saia desses índices alarmantes, né, de feminicídio, e a gente possa ter, como futuramente, nossas filhas, netas, poderem viver tranquilas, sem medo de serem mortas por dizer um não. Então, essa concepção do homem inimigo é uma concepção errada, sabe? Total. Assim, a própria mãe que educou aquele homem, né? Então assim, e você observa que uma mulher educou um homem, entendeu? Ele é daquele jeito porque tem uma mulher por trás também. Eu acho assim. Tem muita mulher machista exatamente, e machista do nível. Trata diferente a filha e o filho, isso é comum. Então você tem que entender o homem como uma pessoa que ainda precisa de uma evolução. E as mulheres precisam conscientizar que todo homem nasceu do ventre de uma mulher e foi educado por uma mulher. Sim. Todo não, 99% sim. Eu fui educado pela minha mãe, meu pai saía trabalhar e tal. Então assim, não é inimigo, vamos dizer assim, ele é uma pessoa que precisa de orientação, educação, evolução, e as mulheres começarem a ver como elas estão criando os filhos e as filhas dentro de casa também, entendeu? Então, assim, essa visão de tratar o homem, vamos dizer assim, demonizar o homem, tratar o homem como inimigo, eu sei que eu já passei por isso. Muitas vezes já fui em discussões de violência doméstica, você nota assim, uma hostilidade, entendeu?
Isso aí para Como mim se é uma não visão. tivesse lugar de fala. Pois isso aí é uma questão, assim, para mim, vamos dizer assim, um fanatismo. Entendeu? Isso aí não é um fanatismo, eu acho que não é bem por aí, como você colocou. O homem, ele tem que andar ao lado, sabe? Entendeu? Ao lado da mulher, ele é parceiro. Obviamente tem alguns psicopatas pelo meio, só que é uma questão mais de evolução, de prevenção primária, tal, não, vamos dizer assim, tirar o lugar de fala, tratar como inimigo, hostilizar, entendeu? Isso aí é um fanatismo que não leva a lugar nenhum, essa radicalização, vamos dizer assim, entendeu? E como eu volto a repetir, o homem de hoje ele foi educado por uma mulher, entendeu? E você tem que, em casa, observar, principalmente as mulheres, como você está tratando sua filha e seu filho. Você está tratando igual? Entendeu? Essa é a pergunta que muitas vezes eu vejo. Exatamente, a menina de um jeito, o homem de outro. Então, aí depois vai cobrar do homem uma coisa, entendeu? Não tem como. A criação, desde... Minha mãe conta que quando ela era adolescente e tal, os irmãos iam sair pra festa, ela tinha que passar a roupa dos irmãos para eles saírem. Então, assim, as filhas mulheres serviam os irmãos. Os irmãos não faziam nada, nenhum serviço doméstico, tá? E as irmãs tinham que fazer tudo para servir os irmãos. Assim, a criação foi bem essa, de submissão e subserviência aos homens. Mudando um pouquinho o nosso assunto, sobre a questão dos direitos humanos. A gente vê muita demonização do tema, muito dizer que direitos humanos é só direito para proteger, vou usar a palavra que é para proteger vagabundo, ladrão, criminoso, assassino. Como que o senhor enxerga a importância dos direitos humanos e da real vivência dos direitos humanos? Qual o significado real para a nossa sociedade? Então, assim, os direitos individuais, eles são a base do Estado liberal que nós vivemos, o Estado de Direito, o Estado democrático de direito. Os direitos individuais, eles propiciam a nossa forma de vida, sabe? Entendeu? E os direitos, eles são a maior conquista vamos dizer assim, do ser humano ao longo, desde a Segunda Guerra Mundial, enfim. O que nós temos a ver é que existem os tratados internacionais, existe a Constituição Federal, que delimita ali os direitos mínimos, né? Que é o direito ao devido processo legal, o direito de não ser torturado, entendeu? O direito a segurança individual também. Então, assim, existe nos países civilizados, que são signatários dos tratados internacionais, tem uma Constituição, um ônus, entendeu? Existe um ônus de nós vivermos no Estado de Direito, sabe? E muitas vezes você, vamos dizer assim, satisfazer esses direitos, fazer cumprir esses direitos, gera ali um problema ou um aumento de criminalidade, etc. Então, assim, isso aí é um tipo de ônus, sabe? Só que hoje nós temos que, ou não podemos olvidar, existem muitas comunidades que existem facções criminosas que também estão tirando o direito do cidadão, os direitos individuais ali. Só que a forma como é combatido isso, muitas vezes, que nós temos que ficar atentos é que não faz ali uma distinção, entendeu? Aí cria-se uma generalização, uma apurofobia, né? Entendeu? Então, assim, nós vivemos um problema grave hoje entre equilibrar os direitos fundamentais das pessoas, os direitos das pessoas nas comunidades, nas favelas, em que elas estão ali na ausência do Estado, estão tendo seus direitos tolhidos, entendeu? Então tem
tem que ir tendo muita parcimônia do Estado, no sentido de que isso aí tem que ser com calma, com paciência, com inteligência, não igual a Operação Contenção lá no Rio de Janeiro, que matou mais de 100 pessoas, não é por aí, entendeu? Sabe? Existe hoje, o Brasil está num ponto de inflexão, sabe, né, com relação aos direitos fundamentais e também com relação à atuação dessas, vamos dizer assim, facções, entendeu? E esperamos aí o bom senso das autoridades, quem define as políticas, porque nós aqui do Front, nós só cumprimos, né, as políticas previamente definidas. Esperamos ali um bom senso e que não se deixem levar pelo populismo, né? E o populismo penal, populismo criminal, ele gera votos, só que tem resultados extremamente perniciosos, como nós percebemos ao longo do tempo. Isso é extremamente perigoso. Falando em facções, Mato Grosso enxerga a atuação das facções nesse estado. As facções no estado do Mato Grosso, elas são similares ao resto do Brasil, uma atuação muito maior, por exemplo, no Rio, né, São Paulo e alguns estados no Nordeste. Então, assim, Mato Grosso tem uma atuação das facções, está crescendo, entendeu? Mas Mato Grosso ainda é controlado, né? Não tem território, por exemplo, que a polícia não entra, etc. Então, Mato Grosso nós temos que aproveitar, vamos dizer assim, nós não estamos numa situação tão crítica quanto os outros. Mas é importante dizer que isso é uma questão federal, né? Então, assim, não adianta o estado de Mato Grosso atuar, o Ministério Público, a polícia, o governo, o Poder Judiciário atuar sozinho se no Brasil não tiver uma atuação concreta. Porque senão é enxugar gelo, entendeu? Porque nós não conseguir sozinho o Estado, como a ilha, combater esse problema que já vamos dizer assim, supranacional, entendeu? Então não tem essa possibilidade. Então é um problema estrutural, social, que tem que começar com as políticas, entendeu? Com as políticas. Esse ano é um ano eleitoral também, né? E acho que é um ano que todo mundo tem que refletir um pouquinho mais para quem vai ser o voto, justamente porque é ali que são definidas as políticas públicas. Exatamente. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista, muito obrigada por aceitar estar aqui. Hoje nós estamos aqui no Toroari, foi Direito Mais Café, foi um pouquinho diferente, num ambiente diferente. E eu quero que o senhor deixe uma reflexão para as pessoas que estão nos assistindo. Eu agradeço muito, entendeu? E assim, a gente pede sempre para que não acompanhe assim esse populismo, vamos dizer assim, com relação à questão. Vir mais a questão cientificamente, ponderar mais, analisar melhor e fugir um pouco desse populismo, que isso aí não vai levar a nada, sabe? E assim, ratificar novamente que o trabalho do nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, um pioneiro nas questões referentes aos direitos fundamentais, inclusive ao direito à segurança. Muito obrigado. E esse foi mais um Direito Mais Café.